Oi, gente, eu sou a Paty do iCanada e hoje eu vou falar para vocês a minha jornada para aprender inglês. Oi, gente, então hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha jornada de como que eu aprendi inglês, né? E espero ajudar vocês também com algumas dicas aqui. Eu comecei a aprender inglês no colégio, né? Como muita gente, tipo no Brasil, que tem inglês e espanhol no colégio também. E em paralelo eu fiz CCAA, que é um curso de inglês no Rio. E aí depois, em 2009, eu decidi ir para Londres fazer um curso de um mês, um curso intensivo de inglês em Londres. Também para conhecer a cidade e tudo mais e ter essa experiência internacional, né? Em 2010, eu estava fazendo meu mestrado com dupla diplomação na Alemanha e aí eu me inscrevi para uma bolsa na Alemanha como pesquisadora. E aí eu consegui essa bolsa, né? Eu fui chamada, né, para ir para a Alemanha e tudo lá seria em inglês. Eu tive algumas coisas em alemão também, porque eu estudava e tal, mas basicamente toda a pesquisa seria em inglês mesmo e os documentos e tudo mais, as apresentações lá. Então isso, tipo, me ajudou bastante a meio que dar um jeito de, tipo, fazer, pesquisar e melhorar meu vocabulário, né? Depois, com isso, eu voltei pro Brasil e tal, e obviamente eu falei, bem, eu preciso, tipo, depois de um tempo, né, a gente começou a conversar sobre se mudar pro Canadá e tudo mais. Eu falei, bem, eu preciso meio que fazer um update aqui no meu inglês, né, para melhorar se eu quiser morar fora, porque eu vi que aquela experiência eu tinha conseguido, né, me virar, mas eu não era muito, não era super fluente, né, então isso me deu uma ideia, assim, do que estava acontecendo. Aí, em 2014, 2015, a gente começou a decidir, eu e meu marido, a gente começou a decidir que, tá, a gente vai pro Canadá. Então, o que eu fiz foi voltar para um curso de inglês para fazer só conversação. E aí que era, tipo, o que eu sentia mais dificuldade, né? Mas com isso, tipo, eu vi que assim, pô, o curso, sei lá, eu achei meio estranho, eu quase não falava, sabe, nas aulas, era muita gente na turma e tal. E aí eu decidi fazer com um professor particular. Então eu comecei essas aulas com a professora do curso mesmo. Ela ia na minha casa e era mais conversação, né, o foco. E também a gente fazia algumas coisas focadas no IELTS, né, na prova do IELTS. Então, porque a gente sabia que eu ia ter que fazer essa prova pro Express Entry, né, para imigração. Então, eu comecei a fazer isso. Depois, ela não pôde mais, né? E eu fui para um outro professor particular, que também eu focava nessa parte, porque como eu já tinha uma certa fluência, né? Ele focava mais na conversação mesmo, que era meu ponto fraco. Então, eu acho que o professor particular para mim, tipo, deu super certo e é uma coisa que na minha experiência, tipo, eu indico, assim, de você ter uma pessoa mesmo para focar no que você precisa aprender. Depois disso aí, realmente eu, tipo, vim pro Canadá, né? E aí aqui eu fiz algumas aulas em centro comunitário, que era voluntariado. Então eu participava disso também para falar, aprender vocabulário e tudo mais. Mas nesse meio tempo eu trabalhava numa loja, né? Então, enquanto eu estava mandando currículo para minha área de construção, eu trabalhei em uma loja de roupa vendendo e como vendedora, né? E isso, tipo, me ajudou bastante a meio que começar a perder o medo e começar a falar com as pessoas, né? Então, isso foi um início para mim.
Depois eu comecei enquanto isso eu ainda tava, tipo, nessas aulas do voluntariado e tal, né? E quando eu fui fazer o IELTS, a prova mesmo, eu, tipo, estudei sozinha, mas pro speaking eu contratei algumas aulas desse meu ex-professor do Brasil, então a gente fazia por Skype, eu pegava, tipo, eu tinha o material do IELTS, então eu via quais eram os tópicos e a gente falava exatamente sobre aqueles tópicos e marcava tempo e tudo mais para isso, né? Depois eu comecei no meu trabalho mesmo, que é, tipo, o trabalho que eu tô hoje, né, na área de construção. E nesse trabalho, tipo, eu aprendi muito vocabulário, foi muito difícil no início, porque eu tinha que falar em reunião, eu tinha que fazer minuta de reunião, eu meio que desesperei um pouco, mas depois, assim, o que eu fazia, tipo, no meu dia a dia, né, obviamente, assistir TV, tipo, em inglês, mas com legenda em inglês, escutar rádio o tempo inteiro para você ir assimilando o que as pessoas estão falando, né? Que aí eles falam sobre coisas do dia a dia e tudo mais, tipo notícia, fofoca, tudo. Então você vai meio que pegando assim, né, a forma como eles falam. E também comecei a ler em inglês. Comprei tipo uns livros de coisas que me interessavam e comecei a tipo comer esses livros, sabe? E uma coisa que eu comecei a fazer era, quando eu não sabia a palavra, eu ia lá no livro mesmo, tipo a lápis, eu colocava, tipo, o significado da palavra do lado, e isso foi, tipo, meio que no início. Depois eu comecei a ver que, tá, relei aquilo. Depois, tipo, eu já via que eu entendia o contexto, se tinha alguma palavra e tal, eu via o que era a palavra, mas não necessariamente eu focava muito numa palavra, sabe? Eu tentava meio que ir no contexto, assim. Porque às vezes tem umas palavras super difíceis e tal, diferentonas, que na verdade você nem vai usar no teu dia a dia. Então talvez você não precise focar muito nela naquele momento, né? É bom você ver e você falar, caramba, se você vê-la de novo em algum outro lugar, você fala, pô, eu já bati de frente com essa palavra e eu já sei o que que é. Já vi ela em algum canto, então, tipo, você sabe mais ou menos o contexto, né? Outra coisa, pronúncia. Tipo, um negócio que, cara, pra mim era muito difícil falar, sabe? Então eu acabei. Eu lia esses livros e eu ia lendo em voz alta para tipo treinar a minha pronúncia. Então isso também eu acho que foi me ajudando bastante na hora de falar. Obviamente meu inglês hoje em dia ele não é, né? Eu tô aqui no Canadá há 4 anos, né? Vai fazer 5 anos esse ano. Mas, obviamente, meu inglês não é perfeito, né? Todo mundo tipo, tem erro, eu tenho muitos erros ainda, ainda tô melhorando pra caramba, mas eu sinto que eu evolui muito desde que eu cheguei aqui e essas coisas foram as que me ajudaram a ir em frente, sabe? A conseguir falar. Tipo, eu tenho falado muito mais no trabalho, eu agora consigo coordenar reuniões e ir a campo e resolver problemas. Então eu sinto assim que eu evolui muito nesse quesito, tipo, de fala, sabe? Então, tipo, para mim, escrever e-mail e tudo mais é um negócio que é bem mais tranquilo, assim, obviamente, tipo, na minha área, se eu sair um pouco do que eu faço no meu dia a dia, com certeza eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade, mas assim, pelo menos escrever é um negócio que eu penso, bem, você tá ali, você tem um momento para você fazer aquilo, você pode checar num Grammarly da vida, né? Grammarly, se aquilo tá certo ou não, se poderia melhorar e tal, mas a escrita é um pouco mais devagar, né? O ritmo daquilo. A fala você tem que estar ali na hora e o vocabulário tem que vir na hora. Uma dificuldade que eu tive foi que, até hoje isso, eu tento falar em inglês no mesmo ritmo que eu falo em português. E isso é uma coisa praticamente impossível, sabe?
porque, obviamente, em português você vai, fala e, né, você sai tagarelando, mas em inglês eu vejo que muitas pessoas que falam corretamente, elas falam um pouco mais pausado. Então é um negócio que eu tenho me policiado, assim, eu tenho tentado falar um pouco mais pausado em inglês para tentar eu ter um tempo de pensar, formatar a frase e falar. Mas é uma coisa que eu ainda tenho me educado para fazer. Obviamente eu gostaria de falar super fluente, super rapidinho, né? Mas ainda não dá. Então, eu acho que essas são algumas dicas legais, tipo, esse foi o meu caminho de como que eu fui aprendendo inglês e espero daqui a alguns anos, tipo, realmente ser fluente, assim, e tá, tipo, confiante de verdade, sabe? Então, eu acho que espero que isso ajude vocês também e qualquer coisa fala pra gente aqui como é que tá sendo o caminho de vocês pra aprender inglês e pra praticar. Então,